Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. A notícia que caiu como uma bomba no futebol brasileiro chegou nesta manhã. O STJD decidiu devolver 3 pontos ao Corinthians, e o clima nos bastidores do esporte virou um verdadeiro campo minado. O assunto tomou conta das redes sociais, dos programas esportivos e, claro, das rodas de conversa de torcedores que ainda tentam entender o que de fato aconteceu. A decisão foi tomada após uma longa revisão de um processo envolvendo uma suposta escalação irregular de um jogador adversário, em um jogo que o Corinthians havia empatado. O clube paulista, que vinha lutando desesperadamente contra a zona de rebaixamento, agora ganha um fôlego gigantesco e salta posições na tabela, reacendendo a esperança de escapar de vez do pesadelo. Mas, como tudo que envolve o Timão, a história não é tão simples. Há quem veja a justiça sendo feita, e há quem enxergue uma manobra política, um empurrãozinho para um gigante que não poderia cair. O fato é que a decisão dividiu opiniões de torcedores e dirigentes, e reacendeu velhas discussões sobre a influência dos bastidores no futebol brasileiro. O clima é tenso, e as reações só aumentam conforme as horas passam. A repercussão foi imediata. Assim que a decisão do STJD veio à tona, os rivais correram para as redes sociais, acusando o tribunal de favorecimento e parcialidade. Hashtags como #VergonhaSTJD e #Tapetão do Timão rapidamente entraram nos trending topics, com torcedores inflamados questionando se o futebol brasileiro realmente vive um momento de credibilidade. De outro lado, os corintianos comemoraram como se fosse um título, argumentando que o clube foi prejudicado durante o campeonato e que a devolução dos pontos era apenas a reparação de uma injustiça. O presidente do Corinthians apareceu em coletiva afirmando que o clube lutou por transparência e justiça e que nunca aceitaria um benefício indevido. Porém, a fala não convenceu a todos, e muitos jornalistas esportivos afirmam que a decisão cria um precedente perigoso. Afinal, se o STJD pode rever resultados meses depois, o que garante a estabilidade do campeonato? O debate é intenso e promete se arrastar por dias. Nos bastidores, o clima é de guerra fria entre dirigentes. Clubes que lutam na mesma faixa da tabela estão furiosos, alegando que a devolução dos 3 pontos ao Corinthians muda completamente a briga contra o rebaixamento. Um dirigente de um clube do Sul teria dito em off que o campeonato perdeu a seriedade e que agora vale mais ter bons advogados do que bons jogadores. Essa frase repercutiu fortemente, ecoando nas transmissões esportivas da noite e inflamando ainda mais os ânimos. Alguns especialistas jurídicos tentam explicar que o STJD apenas cumpriu o regulamento, analisando fatos novos apresentados pela defesa do Corinthians. No entanto, o público em geral não parece convencido. Há quem diga que o timing da decisão, em reta final de campeonato, é o que mais incomoda. Com poucas rodadas restantes, a devolução desses pontos pode ser a diferença entre o céu e o inferno para vários clubes. E em meio a esse turbilhão, o torcedor se pergunta: será que o futebol brasileiro ainda é decidido dentro de campo? Enquanto isso, as imagens da sede do Corinthians lotada de torcedores comemorando viralizaram nas redes. Gritos de justiça foi feita e "o Timão nunca cai" ecoaram pelas ruas do Parque São Jorge. A torcida, apaixonada e sempre intensa, tratou o caso como uma vitória moral contra o sistema, uma prova de que o clube não seria vítima de manipulações externas. Mas o contraste é forte quando se observa a reação dos rivais. Em São Paulo mesmo, torcedores do Palmeiras e do São Paulo ironizaram nas redes, dizendo que o Corinthians tem uma segunda casa em Brasília, fazendo referência ao tribunal. O clima é de provocação e rivalidade elevada ao máximo. A imprensa, por sua vez, tenta acompanhar o desdobramento jurídico e entender se há ainda margem para recursos ou reversões. Fontes ligadas ao STJD garantem que a decisão é definitiva, mas com o futebol brasileiro, ninguém se arrisca a cravar nada com certeza. Nos programas esportivos, o tema dominou os debates. Ex-jogadores e comentaristas dividiram opiniões, e o tom variou entre indignação e resignação. Alguns lembraram casos antigos de clubes beneficiados ou punidos de maneira controversa, apontando que o problema é estrutural.
Outros, porém, destacaram que o Corinthians teve mérito em buscar seus direitos e seguir o caminho jurídico correto. O fato é que, por trás da emoção, há uma questão mais profunda sobre transparência e confiança no sistema esportivo nacional. A sensação é de que o torcedor comum já não sabe mais em quem acreditar. E quando o resultado dentro de campo pode ser alterado fora dele, a paixão perde um pouco da sua magia. Mesmo assim, o futebol brasileiro segue sendo esse espetáculo imprevisível, onde até as decisões judiciais viram parte da narrativa esportiva. E como era de se esperar, a Confederação Brasileira de Futebol se viu no centro da tempestade. Dirigentes da CBF tentaram adotar um tom neutro, mas as críticas recaíram pesadas sobre a entidade. Muitos apontam que o caso só chegou a esse ponto porque faltou clareza e agilidade nas decisões anteriores. Agora, com o campeonato pegando fogo, a sensação é de que qualquer movimento pode gerar um efeito dominó. Se o Corinthians realmente mantiver esses 3 pontos, a tabela muda, os cálculos se transformam e as últimas rodadas prometem ser eletrizantes. Há rumores de que clubes prejudicados preparam uma ação conjunta para contestar a decisão, o que pode estender o impasse por semanas. No meio de tudo isso, o torcedor, sempre fiel, segue acompanhando cada notícia como se fosse um capítulo de novela. O futebol brasileiro, mais uma vez, prova que é um drama que vai muito além das 4 linhas. A nova configuração da tabela mexeu com tudo. Com os 3 pontos devolvidos, o Corinthians agora respira e volta a sonhar com uma reta final tranquila, longe do fantasma da Série B. Os jogadores, que vinham sob intensa pressão, comemoraram discretamente nos treinos, enquanto a comissão técnica tenta manter o foco para evitar um clima de acomodação. Nos bastidores, comenta-se que a decisão trouxe um ânimo renovado ao elenco, que vê na vitória fora de campo um sinal de sorte de que o destino ainda está a favor do timão. Entretanto, o técnico sabe que o momento exige cautela, pois o ambiente externo está carregado e qualquer tropeço pode reacender a polêmica. Nos vestiários, a palavra de ordem é fechar o grupo e responder dentro das 4 linhas, mostrando que o Corinthians não precisa de tapetão para vencer. Mesmo assim, a sombra da decisão do STJD paira sobre cada entrevista, cada coletiva, cada olhar. A imprensa continua acompanhando o caso de perto, e cada novo detalhe que surge gera uma enxurrada de interpretações. Um áudio vazado de um dirigente do STJD, supostamente comentando sobre a pressão política que envolveu o caso, acendeu um novo pavio. A autenticidade do áudio ainda não foi confirmada, mas bastou a circulação do conteúdo para alimentar teorias e desconfianças. Alguns comentaristas afirmam que a proximidade entre certas figuras políticas e dirigentes de clubes pode ter influenciado a decisão. Outros defendem que se trata de pura coincidência e que o tribunal apenas cumpriu o seu papel. No meio desse fogo cruzado, o torcedor se vê dividido entre a razão e a paixão. O que deveria ser apenas futebol virou um caso de justiça, de poder e de influência. E enquanto o país discute, o Corinthians segue treinando, tentando deixar o ruído externo do lado de fora do campo. Nos grupos de torcedores, o clima é de festa misturado com provocação. Memes, vídeos e montagens inundam as redes, e o humor ácido típico do futebol brasileiro está a todo vapor. Os rivais dizem que o Corinthians ganhou por WO jurídico, enquanto os corintianos respondem que o choro é livre. Essa disputa simbólica nas redes é quase tão intensa quanto os jogos dentro de campo, e mostra como o futebol transcende o esporte, virando uma arena de identidades, paixões e disputas narrativas. O que começou como uma decisão técnica agora é um fenômeno social, e todo mundo tem algo a dizer. Até quem não acompanha futebol está opinando sobre o caso. As rádios esportivas registram recordes de audiência, os programas de TV se estendem além do horário, e os canais de YouTube especializados explodem em visualizações. É o Brasil parando mais uma vez por causa de 3 pontos. Dentro da CBF, o clima é de cautela e silêncio. Ninguém quer assumir responsabilidades públicas, mas há rumores de que a decisão do STJD pegou mal entre alguns dirigentes de peso. Fontes próximas afirmam que há uma tensão crescente entre o tribunal e a confederação, principalmente por conta da repercussão negativa na mídia. Enquanto isso, clubes que se sentem prejudicados prometem recorrer, mesmo sabendo que o processo é lento e dificilmente mudará o resultado.
O temor é que essa instabilidade acabe manchando o campeonato, que já vinha sendo criticado por arbitragens controversas e decisões administrativas questionáveis. O torcedor, mais uma vez, se vê refém de um sistema que parece mudar as regras conforme o interesse do momento. Enquanto os clubes se enfrentam em campo, os bastidores seguem pegando fogo, com promessas de novas revelações nos próximos dias. Curiosamente, a decisão também reacendeu o debate sobre o papel da justiça desportiva no Brasil. Juristas, jornalistas e ex-dirigentes discutem se o modelo atual ainda é viável ou se precisa de uma reformulação completa. Muitos defendem que o STJD deveria atuar de maneira mais transparente, publicando todos os votos e justificativas em tempo real, para evitar interpretações políticas. Outros acham que o problema está além do tribunal, é cultural, enraizado na maneira como o futebol é administrado. O fato é que a polêmica dos 3 pontos do Corinthians se tornou um símbolo. Um espelho de tudo que o torcedor sente: paixão, desconfiança e esperança. E, como sempre, o futebol brasileiro consegue transformar cada crise em espetáculo, cada rumor em manchete, cada decisão em drama nacional. No fim das contas, a história ainda está longe de acabar. O STJD pode ter encerrado o processo jurídico, mas o julgamento popular continua firme. A cada rodada, a cada gol, a cada erro de arbitragem, o assunto volta à tona. Se o Corinthians escapar do rebaixamento, muitos dirão que foi graças aos 3 pontos. Se cair, os mesmos críticos usarão isso como argumento para dizer que o clube não foi salvo nem com ajuda externa. É o tipo de narrativa que o futebol brasileiro adora, cheia de emoção, contradição e polêmica. E enquanto isso, o torcedor continua fazendo o que faz de melhor: torcer, reclamar e sonhar. Porque no fim, o futebol é isso, um palco de paixões onde a verdade e a justiça são tão disputadas quanto a bola no gramado. E essa novela, pode ter certeza, ainda vai render muitos capítulos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A cada novo desdobramento, fica claro que o caso dos 3 pontos devolvidos ao Corinthians vai muito além do campo. É um retrato fiel do futebol brasileiro, um ambiente onde paixão e política caminham lado a lado, e onde decisões jurídicas têm tanto impacto quanto gols decisivos. Nos bastidores, jornalistas revelam que outros clubes já analisam situações parecidas, em busca de brechas que possam render benefícios semelhantes. Isso acende um alerta perigoso, o de que o campeonato pode virar uma disputa nos tribunais, e não apenas nos estádios. Enquanto isso, a torcida do Timão mantém o discurso de que o clube apenas teve seus direitos reconhecidos, e que qualquer um que estivesse na mesma situação faria o mesmo. A narrativa da justiça tardia ganha força entre os corintianos, que veem na decisão um símbolo de resistência contra um sistema que, segundo eles, há tempos tenta prejudicar o clube. Nos programas esportivos noturnos, o debate parece não ter fim. Alguns comentaristas destacam que a devolução dos pontos altera profundamente a moral do elenco, que vinha jogando sob forte pressão psicológica. Agora, o ambiente é outro, os jogadores voltam a sorrir, a torcida volta a cantar alto, e a energia nos treinos mudou completamente. Porém, os críticos lembram que essa empolgação pode ser passageira, caso o Corinthians tropece nas próximas rodadas. A polêmica virou combustível, mas também um fardo. O clube precisa provar em campo que merece o alívio recebido fora dele. E, claro, os adversários prometem fazer de tudo para calar o tapetão, usando a rivalidade como motivação extra. A reta final do campeonato promete ser uma das mais emocionantes dos últimos anos, com drama, tensão e rivalidades revividas em cada rodada. No fim, o caso dos 3 pontos devolvidos se tornará, inevitavelmente, uma história a ser lembrada nas mesas de bar, nas transmissões esportivas e nas futuras gerações de torcedores. Assim como outros episódios lendários do futebol brasileiro, este ganhará versões, teorias e mitos, cada um com sua verdade. Para os corintianos, será o dia em que a justiça venceu. Para os rivais, o símbolo de um sistema desigual. Para o futebol, mais um capítulo inesquecível de sua eterna novela. O STJD talvez tenha encerrado o processo, mas o debate continua aberto nas arquibancadas, nas redes e nos corações de milhões de torcedores.
E é justamente isso que faz do futebol brasileiro algo único, um espetáculo que transcende o jogo, mistura emoção e caos, e transforma qualquer decisão, até mesmo a devolução de 3 pontos, em uma história digna de ser contada por gerações. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!